Será que você sabe o que é humildade? Já parou para pensar nisso? Iremos continuar os estudos do Evangelho por Emmanuel, ainda no Evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 3. E vamos começar então agora a falar especificamente sobre as bem-aventuranças, que é um capítulo lindo. Ficaremos nas bem-aventuranças por diversos estudos, porque Emmanuel traz uma riqueza de detalhes. Só dessa primeira bem-aventurança ele vai ter 6, 7 comentários, é fantástico. Então Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E Emmanuel nos traz como título do seu comentário, humildade de espírito. E o que é ser humilde? Vamos parar um pouco para refletir. Será que essa humildade que Jesus falou há 2000 anos é aquela que nós falamos hoje? Porque hoje estamos acostumados a falar aquela pessoa é humilde, mas no sentido de ter poucos recursos financeiros. E Jesus não foi isso. Não foi isso que Jesus ensinou. Durante 2000 anos, nós conseguimos simplesmente nos afastar efetivamente do verdadeiro ensinamento de Jesus quando se fala em humildade. Ah, mas também tem aquela humildade da pessoa que é humilde, que é simples, mas será que nós sabemos também efetivamente o que é esse tipo de humildade? Esse será o nosso estudo. Vamos lá. A humildade é um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Não foi à toa que Jesus trouxe essa como a primeira bem-aventurança. A humildade, ela é a base de tudo. A humildade é a base dos ensinamentos de Jesus. Na verdade, vamos parar para pensar, Jesus já, quando ele nasce no planeta Terra, ele já nasce de forma humilde, mostrando que é humildade. Ele não nasceu em nenhum grande palácio. Onde foi que Jesus nasceu? Numa manjedoura. Já é a primeira grande lição de humildade de Jesus. Temos que parar para pensar nisso. Não foi à toa isso, é um ato significativo, é importante refletirmos sobre isso. E essa é a primeira grande bem-aventurança. Por quê? Nós podemos falar isso como sendo a primeira grandeza, sem a qual as demais elas não vão ser possíveis de serem sustentadas. E isso vai dar para entender direitinho quando nós começarmos a estudar uma a uma. Amealharás recursos amoedados a mancheias. Entretanto, se te não dispões a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro, que amontoaste, erguido assim a feição do teu próprio cárcere. Então, do que adianta amontoarmos dinheiro se a gente não colocar isso a benefício do próximo? Essa é uma pergunta. Será que quando a gente, que nem ele fala assim, amealhar recursos amoedados, são os recursos financeiros ou mesmo outros tipos de recursos também que vão nos fazer crescer, mas se esse recurso que a gente tem, a gente não coloca a serviço do outro, ele vai, na verdade, se transformar num cárcere. Nós vamos ficar presos a ele, nós vamos virar prisioneiros disso. Não é isso que Jesus quer. Jesus, quando dá determinado talento para nós, quando ele dá determinada oportunidade, aqui a gente faz o link com o estudo anterior, quando ele dá essa oportunidade para a gente, não é para ela ficar presa somente para nós, não é para nós colocarmos ela debaixo do alqueire, e sim para a gente colocar nossa candeia acima do alqueire e iluminar, ajudar as pessoas, servir. É isso que a gente precisa começar. A gente acaba querendo ficar só para nós. De novo, mais uma chamada de atenção de Emmanuel, trabalhando o quê? Nosso orgulho e nosso egoísmo. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás pouco a pouco no empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Nada é nosso, o que a gente leva daqui.
quando a gente deixar esse nosso corpo físico de recurso material. Nós não levamos nada. Por quê? Jesus nos dá, Deus nos dá, Ele nos empresta, na verdade, Ele nos empresta para que nós possamos fazer bom uso. E prestaremos contas disso. Será que fizemos bom uso daquele talento que nós recebemos? O que nós fizemos com isso? Essa é a grande pergunta. Será que nós fomos efetivamente humildes de espírito quando nós recebemos isso? Erguerá teu nome no pedestal da cultura. Contudo, se não te inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda a inteligência de Deus, depressa te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Então, de novo, olha só como um comentário acaba se referindo ao outro. De novo, recursos amoedados, autoridade, pedestal da cultura. Hoje nós temos, quantas pessoas nós temos em posições que eles acabam sendo, na verdade, expoentes, divulgadores, que são seguidos por milhares e milhares de pessoas. E que oportunidade é essa? E o que eles fazem com isso? O que eles ensinam às pessoas? Qual tipo de ensinamento está sendo passado? Será que eles estão pegando essa oportunidade justamente em benefício próprio ou em benefício dos outros? Jesus, ele traz uma proposta muito maior. Nós temos que sair do nosso mundo pessoal e enxergar que existe uma multidão ao nosso redor. E se essa oportunidade nos foi dada, nós precisamos utilizá-las. Isso é muito importante. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. Nós podemos ter tudo. Tudo me é possível, mas nem tudo me é lícito. Essa é a questão. Nem tudo me cabe. Eu preciso aprender a fazer essa leitura da vida. Será que eu tenho essa simplicidade? Jesus, quando vem para falar para a população, por que Jesus fala? Eu acho que aqui é importante esse esclarecimento. Por que ele fala para os simples? Porque os simples, eles não estão cheios daquela vaidade. Eles não têm aquela soberba de achar que sabem tudo. Porque quem sabe tudo não está pronto para ouvir o novo. E por isso que ele se dirige aos simples. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Porque eles estão prontos para ouvir aquele ensinamento de Jesus e aceitar, assimilar. Se o nosso vaso, nosso pote está muito cheio, tudo que for novo vai transbordar e cair. Mas para aquelas pessoas em que já estão acostumados com a dificuldade, isso é um acalento que vai fazer, que vai trazer luz para o espírito deles, que vai trazer luz nessa vida, na vida das pessoas, e eles vão estar prontos para absorver isso, aprender e colocar em prática. Por isso que Jesus sempre falou para os desafortunados, porque eram eles que estavam prontos para ouvir a boa nova, para ouvir esses novos ensinamentos, porque eles tinham a humildade suficiente para ouvir, para aceitar e para entender aquilo. Eles não estavam cheios de si, que eu não preciso ouvir isso porque eu já sei tudo. Não. Eles eram simples, eles eram humildes e aceitavam os novos ensinamentos. O sábio que honra a ciência ou direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. Então, se nós sabemos mais, nós temos que entender que ninguém começou pelo mais, que começou o quê? Lá pela sementinha que garantiu a bênção da mesa. Então, tudo está interligado na nossa vida. Nós temos que agradecer desde aquela pessoa que planta o nosso alimento até aquelas pessoas que fazem coisas que para nós, às vezes, do ponto de vista material, são muito mais importantes do que do agricultor que foi lá, plantou a sementinha, esperou, colheu e isso chegou à nossa mesa. A gente tem que aprender a ter humildade de esperar tudo isso, de aceitar essas coisas novas, de aceitar a boa nova. O campo mais belo não dispensa o fio da água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. O que adianta eu ter um campo lindo se eu não tenho o principal? Que é aquele fio da água, que é ele que vai regar, ele que vai fecundar. Não adianta a gente só pensar no produto final, no belo.
Porque tudo teve um começo, tudo tem um início. E a gente está acostumado a pensar só no resultado, precisamos mudar. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Tudo é equilíbrio. A gente precisa aprender a enxergar isso. Imagina se só tivesse sol e não tivesse chuva. Como nós conseguiríamos viver? Se só fosse dia e não tivesse noite. Tudo é um ajuste perfeito, que nós estamos acostumados a reclamar e a não agradecer. Precisamos começar a mudar esse nosso posicionamento. Não desdenhes, pois, servir. Aprendendo com o mestre sublime, que realizou seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Será que nós estamos preparados? Será que nós temos essa humildade suficiente para entender que não sabemos tudo? Que nós somos meros aprendizes e temos muito a aprender ainda. Será que nós temos essa humildade para receber essa nova lição, essas novas lições? Porque Jesus passou aqui há 2000 anos e nós ainda não aprendemos a lição dele. Será que nós temos efetivamente essa humildade, a verdadeira humildade que ele veio falar conosco? Será que a gente tem essa humildade para entender que não sabemos praticamente nada, precisamos aprender e colocar isso a serviço das pessoas e não somente para nós? Sairmos dessa posição de egoísmo, de orgulho e efetivamente começarmos o nosso trabalho. Emmanuel, de novo, nos chama ao trabalho. Muito obrigada. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe pelas redes sociais e faça seu comentário também. Isso é muito importante. Até mais.